Graça e paz a todos. Venho me retratar aqui nesse vídeo com relação ao que ocorreu no outro vídeo que eu fiz, né? Que se chama Servo Inútil Somos, né? O título do vídeo. E esse é o mesmo dia, tá? É o mesmo dia que eu gravei esse vídeo. E eu acabei consultando porque eu tive dúvida de algo que eu falei no começo. E isso estava me incomodando, ok? Eu não gosto de ficar divulgando algo falso, alguma informação falsa sobre o Evangelho, ok? E eu procurei consultar uma outra fonte nos Evangelhos, ok? A fonte que está no livro de Mateus. Eu pesquisei, lógico, o meu local de pesquisa para consultar os versículos sempre foi o Google, né? Então, essa parábola da ovelha perdida, né? Ela se encontra nesses dois evangelhos, em Mateus e em Lucas. O que eu li foi o de Lucas. E a conclusão no livro de Lucas estava mais confusa, ok? Porque diz no final, né? Eu vou até abrir aqui para vocês. No final diz o seguinte. Lucas 15, 7, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu acabei falando que esses que não necessitam de arrependimento são aqueles que resistem ao Espírito Santo, que seria, né? Eu não falei com essas palavras, mas foi o que deu a entender. São aqueles que se recusam a se arrepender. Eu peço perdão por ter falado dessa forma. Agora eu cheguei ao pleno conhecimento do que é. E consultei agora de noite, consultando na versão no livro de Mateus, estava escrito da seguinte forma. Você vai ver que o contexto e a conclusão chega a ser bem diferente do que eu falei. E desde já, mais uma vez, eu peço perdão a cada um de vocês, ok? Diz o seguinte, ó. O contexto é do Mateus 18, do 1 até o 11, ok? Do 1 até o 11 é o contexto dessa parábola. Daí depois a conclusão dessa parábola é do 12 até o 14, né? Que é quando ele conta a parábola de fato. E o contexto enfatiza muito o significado do final, ok? Então eu vou ler aqui para vocês o que está escrito. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, clamando, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Ok? Mas qualquer que se que escandalizar, na verdade, um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de zenha, né? E se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, está falando que era melhor a pessoa se matar, né? Do que escandalizar um pequenino de Deus. Ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vêm os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado
do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ou se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezes nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem, isso é, Jesus, veio salvar o que estava perdido, o que havia se perdido, né? Só que deu para concluir de uma forma diferente. E ele diz o seguinte: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, se desgarrar, né? Não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se por acaso a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. E já esclarecendo que não são todos que são filhos de Deus, ok? Não são todas pessoas que estão na igreja que são filhos de Deus, e não são todas pessoas que estão no mundo que são filhos de Deus, ok? Porque os filhos de Deus estão aí no mundo aí fora, ok? Eles vivem no mundo, mas eles não são pertencentes ao mundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui está falando sim de 99 pessoas que não se desgarraram, que não se desviaram do caminho da verdade, entende? Que de alguma maneira permaneceram com Cristo. Ele está falando que haverá maior alegria pela que está voltando agora do que pelas que pelas que não se desgarraram, não se desviaram, né? Por que maior alegria? Porque a gente sabe que uma vez que o homem se afasta de Deus, que é a própria vida, tudo que resta é a morte. O homem morre novamente, né? O homem torna ao pecado e o pecado acaba gerando a morte no homem. E acaba matando a consciência desse homem, né? Ele não consegue mais voltar atrás, não consegue voltar para Deus sozinho. É somente um milagre mesmo, ok? Para o homem se converter e voltar novamente ao caminho de Deus. Isso é só um milagre mesmo. Mas enfim, fica aqui a minha retratação, né? O meu perdão novamente que eu peço a cada um de vocês. E quem me conhece dos meus outros canais sabe que eu não gosto de ficar falando, divulgando informação falsa ou o meu achismo, né? Por isso eu fui pesquisar. Eu tentei no YouTube consultar algumas pessoas, tal. Daí eu vi que demoraria muito e procurei consultar Deus. Creio que é uma fonte mais confiável do que os homens, ok? Procurei consultar Deus, pedir para Ele me revelar o meu pensamento, se estava correto, se falei alguma coisa errada. Porque se de certa forma eu senti que eu falei algo errado, então eu sei que deve ser retratado, ok? E Deus me convenceu que eu disse no comecinho do vídeo essas coisas erradas aí. E se tem algo errado que eu não falei aqui, que vocês viram no vídeo, podem me corrigir também, que eu vou pesquisar a fundo. E se tiver que me retratar, eu vou me retratar como estou fazendo aqui, ok? Graça e paz a todos.